Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Que maravilha, nós podemos estarmos unidos na casa do Senhor para mais uma noite de culto ao nome dEle, porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. É por causa dEle que nós estamos aqui. Se não fosse a graça do Senhor sobre nossas vidas, já muito teríamos morrido. Mas graças nós queremos render ao nome dEle, porque esta graça novamente se renovou sobre as nossas vidas nesta manhã. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, e para tal eu quero convidá-los para que possam abrir as vossas Bíblias no primeiro livro histórico dos reis, por gentileza. Primeiro livro histórico dos reis de Israel. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia, Deus. Primeiro livro histórico dos reis de Israel. Nós leremos no capítulo de número 17, a partir do seu versículo 1 adiante. Aleluia. Primeiro livro histórico de Reis, capítulo 17, a partir do seu versículo de número 1, por favor. Quantos encontraram podem dizer amém? Está escrito assim, amada igreja do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, a partir do seu versículo de número 1, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, ao ribeiro de que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Você pode dizer amém? Amém. Tome os vossos assentos, por favor, e queiram me prestar alguns minutos de vossa mais que preciosa atenção. Meus irmãos, o que nós acabamos de ler nesta noite é um pequeno recorte da história do profeta Elias. Elias foi um dos maiores profetas do Senhor. Tudo que Elias falava, Deus cumpria na terra, pois ele tinha intimidade com o Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz que Deus irá vocacionar Elias, chamar Elias, para que denunciasse os pecados da nação. E a Bíblia diz que ocupava o trono de Judá nesta época um rei ímpio chamado Acabe, casado com a sacerdotisa de Baal, Jezabel. A Bíblia diz que este império de grande prostituição, de desvio moral, onde os valores divinos, os preceitos de Deus não eram mais guardados, não eram mais respeitados, onde estabeleceu-se a lei na boca desta mulher ímpia e não mais pela palavra do Senhor, pela lei que Deus tinha entregado a Moisés para que legislasse o seu povo, a sua nação, guiando-os debaixo da poderosa palavra do Senhor e da misericórdia divina. Nesta época, Elias se levanta e vai confrontar
os intentos de Acabe, sua maneira errada de agir, sua maneira errada de proceder, sua maneira errada de falar, e o quanto ele tinha desviado-se dos caminhos do Senhor, levando também toda a nação após si, levando-os ao culto a Baal. Se existe uma coisa que Deus sente ciúmes e que Deus não divide com ninguém, é a sua glória. É por isso que Deus não aceitava que Israel dividisse a sua glória, dividisse a adoração. Na época de Acabe, o culto era mesclado entre adoração a Deus e adoração aos demônios. Enquanto de manhã Israel se colocava diante de Deus e sobre um altar sacrificava ao Senhor, e a Bíblia diz que o altar é um símbolo de uma cama, ou seja, altar é local de relacionamento, altar é local de intimidade. Mas esse Israel, esse Acabe, essa Jezabel, de manhã adoravam a Deus neste altar, nesta cama, mas quando chegava a tarde, adoravam a Baal, adoravam os demônios. Por isso, Deus chama Israel de mulher infiel, mulher adúltera, porque Deus é tido na Bíblia como marido ciumento, que não divide a sua esposa, seu povo, com absolutamente ninguém. E Deus irá colocar palavra na boca de Elias, para que ele vá confrontar a Acabe. Elias se apresentará perante Acabe, abrirá a sua boca e declarará a seguinte palavra: segundo a minha palavra, segundo a minha mensagem, não vai chover e nem descer orvalho do céu durante 3 anos e meio. E a palavra diz que depois disso Elias irá se retirar. É Deus que lhe dá ordem para que se retire da presença de Acabe. Para onde o profeta do Senhor irá? Ele irá para um local chamado Querite, ao oriente do Jordão. Sabeis, meus irmãos, qual é o significado de tal nome? A palavra Querite significa local do corte, local do corte. Uma vez, enquanto eu procurava mexer em uma enxada, cortando madeira, eu percebi que aquela madeira não conseguia se encaixar naquele ferro. O que eu fiz? Eu peguei uma faca e comecei a cortar, peguei uma serra e comecei a serrar, depois peguei uma lixa, depois de cunhar. A Bíblia vai nos afirmar que Deus também irá fazer a mesma coisa que eu fiz. Presbítero, não compreendo. Assim como eu peguei aquela enxada e eu serrei, eu cortei, eu vi ali a mensagem do Senhor. O que é, presbítero? Eu coloquei aquela madeira no tamanho exato que eu pudesse usar. O que Deus estava fazendo com Elias neste texto aqui é levá-lo para um local aonde ele seria cortado, aonde ele seria serrado, aonde ele seria lixado, para que ele pudesse caber no propósito de Deus. Meus irmãos, essa verdade já nos é mostrada nas páginas do Antigo Testamento, quando falava acerca da lei sacerdotal. Pois o sacerdote de Deus, ele receberia um cinto, e este cinto que o sacerdote recebia, ele só tinha um furo, ou seja, o sacerdote não poderia emagrecer, senão a vestimenta caía, também não poderia engordar, senão a vestimenta não cabia nele. Ele deveria ficar exatamente do tamanho do cinto que Deus ordenou a Moisés e a Bezalel para que fizesse para ele. Não poderia diminuir, não poderia crescer, deveria ficar exatamente num determinado tamanho. Era isso que Deus estava exigindo de Elias, levando Elias para o local do corte. E é no local do corte que Elias irá entender que Deus estava tratando com ele para colocá-lo de uma maneira que ele desejasse, usar Elias da maneira mais correta. Quando Deus levou Elias para o Querite, o que Deus estava dizendo para Elias é o seguinte: por mais que você me louve, por mais que você pregue a minha palavra,
por mais que você me ofereça um culto racional, existem algumas coisas no seu comportamento que eu preciso cortar de vez. Existem algumas coisas aí que estão guardadas no seu coração e fazem parte da sua mentalidade, que eu preciso arrancar de você. Você precisa diminuir, você precisa ficar do tamanho que eu possa te usar, porque eu não uso gente soberba, porque eu não uso gente orgulhosa, porque eu não uso gente que pensa ser mais do que aquilo que é de fato. E Deus estava cortando Elias e dizendo para ele: Elias, é necessário que eu te corte. E para esta noite eu gostaria de ministrar ao seu coração uma breve mensagem, porque se faz necessário que Deus nos corte, que Deus nos leve para o nosso querido. Talvez você hoje adentrou para dentro desta igreja pensando: meu Deus, é tanta aprovação, é tanta perseguição, é tanta luta, é tanto choro, é tanta acusação na minha mente. É por parte de A, é por parte de B, é por parte de C. Eu não entendo o que está acontecendo. É Deus levando você para o querido dele, porque é no querido que Deus irá tratar com você, porque Deus nos leva para o querido. Em primeiro lugar, Deus nos leva para o local do corte para nos dar livramento. Porque quando Elias profetizou que não desceria a chuva e nem orvalho, Jezabel e Acabe procuraram arrancar a cabeça de Elias. Queriam matar ele, e Deus leva ele para o Querite, o local do corte. Deixa eu te fazer uma pergunta, por gentileza: qual coisa é mais fácil de esconder, um ônibus ou uma tampa de garrafa PET? A tampa um ônibus? A tampa um ônibus? A tampa um ônibus? Então, quanto menor é, mais fácil é de esconder. Sabe por que muita gente está caindo no laço do diabo? Porque quer ser grande demais. Deus quer cortar ele, Deus quer cortar ela, mas quer ser grande demais. Se acha a Mulher Maravilha, se acha o super-homem, acha que é a melhor mãe do mundo, acha que é o melhor pai do mundo, acha que é o melhor filho do mundo, a melhor filha, o melhor marido e a melhor esposa. Não, baixa a bola para Deus livrar você, porque enquanto você se achar grande demais, você não terá esconderijo. Só pode se abrigar no esconderijo do Altíssimo quem for pequeno de verdade, porque Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, ao inchado, ao grande, e Ele dá graça aos pequenos, aos humildes, aos que se humilham. Se humilhe perante Deus e creia que Ele vai te dar livramento. Sabe o que acontece? Nós nos achamos grandes demais, e quando nós nos achamos grandes demais, nós batemos no peito e dizemos: eu vou resolver porque eu sou forte, eu vou sair dessa situação aqui porque eu sou inteligente, porque eu tenho contato com A e com B. E aí a gente é abatido, a gente é pisado, a gente é humilhado mais e mais. Mas Deus nos chama nesta noite para nos colocarmos debaixo do corte dele, para que nós sejamos abrigados no seu santo esconderijo, pois a Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor têm o seu anjo que está ao seu redor, guardando e protegendo de todo mal. É você entrando e Deus protegendo, saindo e Deus protegendo, indo e Deus protegendo, voltando e Deus protegendo, você caminhando e Deus protegendo, dentro de casa Ele protegendo, no mercado Ele protegendo, na escola Ele protegendo, aonde você passa você está guardado. Mas só se você se colocar pequeno na presença de Deus, se colocar humilde na presença dele. Deus primeiro quer nos cortar para nos fazer pequenos em tua presença, porque se nós estivermos pequenos, nós teremos livramento. Qual alvo é mais fácil de acertar? Um alvo grande ou um alvo pequeno? Um alvo grande é mais fácil de acertar,
Mas Deus cortou Elias no querite para esconder ele da fúria de Jezabel, para esconder ele da fúria de Acabe, para esconder ele do poder do diabo que queria derramar seu sangue, que tinha fúria de sua alma. Deus estava preservando Elias naquele local, no local onde ele estava sendo cortado, no local onde ele estava sendo cuidado, pensando ele ser talvez o abandono de Deus, era o símbolo da presença de Deus sobre a vida dele. Talvez você tenha reclamado até então, dizendo: Deus, por que só comigo acontecem essas coisas? Por que só comigo acontecem essas lutas? Parece que é só comigo que o céu é travado, parece que é só comigo que a terra é como se fosse de ferro, o chão como se fosse de bronze. Mas entenda, é Deus preservando você, porque é no querite que você é alimentado por corvo, por água do Jordão, mas você está sendo guardado no local pequeno. Esse local pequeno, Elias só recebia o que era necessário para ele sobreviver. De manhã, pão e carne, à tarde, pão e carne. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Era o pão de cada dia de Elias. Deus estava dando a ele o suficiente. E talvez você hoje esteja nesse querite dizendo: o Senhor tem me dado coisas, mas é só o suficiente. Eu quero mais. É errado querer mais? Não. É errado querer usufruir de mais coisas? Não. Todavia, é necessário entender que todos nós temos um querite no nosso caminho, na nossa jornada, e no nosso querite nós iremos perceber que Deus não está fazendo tais coisas, ou não está permitindo situações difíceis que nos acometem ao longo da jornada para nos matar e destruir, mas sim para nos preservar, para nos guardar. Em primeiro lugar, Deus nos leva ao querite, ao local do corte, para nos esconder. Eu disse para nos esconder. Esconder. Primeiro lugar, para nos esconder. Segundo lugar, porque Deus nos levou Elias para o querite e nos leva também para o querite. Ele nos leva para o querite. Ele nos leva para o local do corte, para que nós possamos vivenciar milagres extraordinários. Você se lembra de Abraão? Abraão saiu da sua terra, da tua parentela, ouvindo a voz de Deus, foi para uma terra desconhecida. No meio da sua jornada, Deus vinha até ele, fazia promessa para ele, dizendo: Abraão, eu sou seu grandíssimo galardão, você vai prosperar, engrandecer-te-ei, eu vou fazer com que o seu nome seja soprado sobre toda a terra, todo o Oriente, você terá filhos, será uma grande nação. Mas a promessa não acontecia de jeito nenhum. Pode reparar, toda vez que Deus ia conversar com Abraão, é só ler o livro de Gênesis, a história dele. Deus ficava do lado de fora da tenda dele. Deus não entrava na tenda de Abraão. Aí tem um certo momento na vida de Abraão, que Abraão diz assim: cansei de só ouvir promessa, eu quero viver promessas. Aí Abraão corta. Existe na Bíblia uma cirurgia chamada circuncisão, que só o homem fazia. Essa circuncisão no corte do prepúcio, da genitália do homem, faz com que não se acumule sujeira na genitália. Portanto, um homem circuncidado, ele não tem risco de contrair nenhum tipo de câncer peniano, porque não acumula sujeira ali, porque o local é limpo, é desinfetado de maneira mais fácil, porque houve um corte ali. Ou seja, enquanto Abraão não tinha cortado, enquanto Abraão não cortou a própria carne, enquanto Abraão não cortou o próprio eu, a carne estava tomando conta de Abraão, e Deus não entrava na tenda. Deus abençoava Abraão com palavra, mas não cumpria a promessa. Abraão só ouvia a promessa,
graça, mas não tinha ela em mãos. Mas quando resolveu deixar de ser carnal, deixar de ser carnudo e cortar a carne do seu prepúcio, diz a Bíblia que Deus entrou na tenda de Abraão e disse: nesse tempo determinado eu vou voltar aqui, e a sua esposa Sara, que hoje é estéril, vai gerar Isaque. Mas só aconteceu o milagre depois que ele cortou a carne e a sujeira foi embora. Deus está chamando você hoje para cortar a sua carne. Presbítero, como eu corto a minha carne? É parar de comer aquele frango assado às vezes, é parar de comer aquela trufa gostosa às vezes, e queimar a carne no jejum, ir para a oração, ir para o joelho, ir para a consagração, para vivenciar milagres extraordinários da parte de Deus. Você quer viver milagre? Levanta a mão. Você quer viver milagre? Levanta a mão. Se você quer viver milagre, corta a sua carne, pelo amor de Deus. Corta a carne para viver milagre. Só depois que Abraão cortou que Deus entrou na tenda dele e lhe fez promessas. Enquanto você continuar tendo esse comportamento vil, errado, contrário à palavra de Deus, Deus já chamou você tantas vezes para fazer a vontade dele, já te chamou a atenção tantas vezes. No seu lugar não é no mundo, o seu lugar não é aí, vem para minha presença, mas você é desobediente, empina o nariz, estica o peito de pombo. Deus colocou você assentado na cadeira esta noite para dizer para você: enquanto não cortar a carne, as coisas não vão mudar. Não muda. Enquanto você não mudar, o milagre não chega. Tem gente que quer exigir milagre de Deus, quer exigir bênção de Deus, quer exigir prosperidade de Deus, mas quando Deus pede para cortar a carne, dali na Bíblia, não quer cortar a carne, não quer saber de Bíblia, não quer saber de oração, não quer saber de jejum, não quer saber de culto, de ensino da palavra de Deus, não quer saber de doutrina, não quer saber de nada. Pensam que é só ver a noite do teu reino, seja feita a tua vontade. Não, né, camarada? Quer um milagre, mas não quer abandonar o pecado. Quer um milagre, mas não quer deixar os vícios. Quer um milagre, mas não se esforça para obedecer a palavra de Deus. Deus quer te levar para o local do corte nesta noite, para cortar a sua carne, para cortar os seus desejos, para queimar as tuas vontades, para que você viva o extraordinário em sua presença. Os maiores milagres da vida do profeta Elias, pode ler a Bíblia, aconteceram depois dele ir para o Querite. Inclusive, o maior milagre que eu considero da vida dele foi o seu arrebatamento. Aconteceu depois que ele foi para o local do corte. Isso aponta para o dia que Cristo vem buscar a sua igreja. Quem não corta a carne não vai para o céu. Quem não consegue dizer não para si mesmo não vai para o céu. É muito fácil dizer não para o maridão, é fácil demais dizer não para a esposa, é fácil dizer não para um pai, para uma mãe, é fácil dizer não para um filho, para uma filha, mas e dizer não para si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Jesus a cada dia? Isso é complicado. Mas se quisermos viver milagres, precisamos cortar a nossa carne. Em terceiro lugar, porque Deus levou Elias para o Querite e nos leva para este local de Querite, local de corte, eu concluo. João capítulo 15, versículo 2, e eu faço questão de ler para vocês. João 15, 2. Está escrito assim, a partir do 2: toda vara em mim que não dá fruta, atira, a limpa. Toda que limpa, esse limpa aqui é corta, é poda, limpa, poda.
que não dá fruto é cortada para ser destruída. Mas aquela que dá fruto bom, ela é cortada, não a raiz dela, mas seus galhos, para que ela dê mais fruto. Olha isso, e limpa, é o mesmo que corta, poda toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Em terceiro e último lugar, Deus nos leva para o local do corte, para que nós melhoremos como pessoas na sua presença. Você já viu como é o crente depois que a provação acaba? Como ele prega numa ousadia tremenda, como louva numa graça tremenda, porque a prova acabou de terminar. Então, essa prova era o local do corte, era o querite. E depois que ele é cortado, depois que Deus o limpa, ele passa a viver experiências maiores com Deus, se torna um crente melhor, se torna um crente maduro. Deus vai pegar muita gente que está vivendo de qualquer maneira na casa dele e vai levar para o querite. No querite você vai penar, no querite você vai sofrer, no querite você vai chorar, mas depois do querite, quando você passar na rua, demônios irão cair por terra. Depois do querite, quando você estender as mãos, uma vermelha irá se abrir. Depois do querite, você vai abrir a boca e o céu vai descer fogo de cima para baixo. Depois do querite, quando você profetizar, as coisas vão começar a acontecer. Depois do querite, quando você louvar, pessoas serão arrebatadas, pessoas serão batizadas, vidas serão transformadas, vidas serão curadas. Mas depois do querite, você precisa passar por esta experiência. Mas quantos querem o querite? Não é um local desejável, não é o local mais bonito, é o local que você vai ver corpo, vai depender de corpo. O animal conhecido por se aproximar de carne morta, estragada, é no querite que você conhece corpo. E Deus usa os corpos para abençoar você ali, para ajudar você ali, mas é no querite. No querite Deus corta você. No querite você às vezes vai precisar de uma ajuda, vai procurar o contato no seu celular. Ao ligar, a mensagem vai para a caixa postal, não irão te atender. No querite você vai acordar na madrugada e vai chorar e nem vai saber o porquê está chorando. No querite você vai sofrer, vai chorar, vai ser humilhado, vai ser esmagado, pisado, vai ser cortado. Mas depois do corte, Jesus vai colocar azeite sobre as suas feridas, assim como o bom samaritano colocou no homem ferido dos seus algozes, bandidos que tinham lhe assaltado. Ele foi curado. Depois do querite, coisas extraordinárias estão esperando você, mas você precisa se submeter a essa palavra aqui. Não é à toa que isto aqui, é chamado de espada. Espada faz massagem, espada faz cafuné. Espada serve para quê? Para cortar. Deixa isso aqui cortar teu coração. Deixa isso aqui cortar tua mente. Deixa isso cortar a tua carne. Se submeta a esta palavra aqui, e eu garanto para você, você irá experimentar coisas extraordinárias, coisas que você jamais pensou em viver. Você começará a vivenciar sobre essa terra. Curve a tua cabeça, por favor, e me permita orar pela tua vida. Deus, eu abençoo a tua igreja nesta noite.
Eu abençoo o teu povo e abençoo a tua noiva. Leva-nos, ó Pai amado, a compreensão exata daquilo que o Senhor exige de nós. Uma vida completamente voltada para o teu querer e para a tua vontade. Deus, quantas vezes nós precisamos sermos cortados para aprendermos que o nosso lugar é na tua presença. Quanto mais essa pessoa vai ter que sofrer, linguar nessa vida para compreender que o lugar dela é na tua palavra, é fazer na tua vontade, é fazer no teu querer, é tendo a Bíblia como a regra de sua fé, como fundamento de sua jornada. Nesta noite eu lhe peço, Pai, sustenta o teu povo com o mel extraído da rocha, trata-os com o mais puro e fino trigo espiritual, que o Senhor possa guardá-los na palma de tuas mãos, livrando-os de todo levante de Satanás. É o nosso querite, é o momento do nosso choro, é o momento da nossa luta, é o momento da nossa aprovação, mas é nesse querite, é nesse local do corte que o Senhor está nos preservando, que o Senhor está nos guardando. Dá-nos esta consciência de que a vontade do Senhor para nós, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. E a tua palavra, Senhor, nos diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que todas essas lutas que o teu povo tem passado, que essa mulher tem enfrentado, que esse homem tem enfrentado, se reverta em milagres extraordinários na tua presença, em nome de Jesus. Vocês creem nisso? Diz amém. Aplauda o Senhor nesta noite, bem forte, para Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa oportunidade, em nome de Jesus. Pastor Wellington.